causa dela, o meu homem foi embora de casa. Aí você vai perguntar quem é ela. Ela é uma criança, é a filha dessa mãe, de 3 ou 4 anos de idade. E ela foi a responsável por seduzir o homem dessa mãe. Tem relatos de mães que sabiam, que eram coniventes, que traziam a criança para a cama para ter relação sexual com seu parceiro, e quando descoberta elas falavam que a dor de ver a filha sendo estuprada era menor do que a dor de perder o homem dela. Então, com quem que essas crianças vão poder contar? O sistema todo falhou. Então eu acredito que não existe uma resposta, não existe. Eu sempre pergunto para as pessoas que atuam nessa área se eles conseguem vislumbrar alguma solução. Pergunto para as vítimas o que teria te ajudado à época, de que forma o seu sofrimento, a sua dor teria sido minimizado. Porque todas elas são unânimes em relatar, é uma cicatriz na alma. Por mais que elas acham que vão superar de alguma forma, não superam. É uma dor para a vida. Você perde a confiança no ser humano. E outro estigma também que a gente não pode ter é da gente acreditar que o abusador tem um determinado perfil. Não tem. Nós temos casos de médicos, policiais, juízes, advogados, desempregados, gente com religião, gente sem religião. Não tem nada, não há estudos que comprovem que o abuso tem a ver com homossexualismo. Então a gente tem que quebrar essas barreiras. Outra questão que torna tão complexo a comunicação da vítima. Eu tenho uma amiga que ela relatou há pouco tempo, ela levou mais de 30 anos para conseguir relatar que foi vítima. E quando ela relatou, o que mais chocou os familiares, por incrível que pareça, não foi ela ter sido vítima de abuso sexual por um parente próximo, que continua a frequentar a casa da família. Mas todo mundo a criticou. Por que você levou tanto tempo para denunciar? Muito provavelmente ela não sentia apoio, ela não sentia confiança naquela família. E ela ainda é questionada do porquê de não ter comunicado antes. Então existe toda uma inversão nesse sistema. A gente tem que ver o que a gente quer como sociedade, o que é prioridade. Criança é prioridade absoluta, é o nosso maior bem. E se a gente não criar toda essa rede de apoio, realmente eu não consigo, como eu falei, eu não consigo ver uma solução. Eu consigo ver medidas que a gente consiga atenuar, minimizar e proteger de alguma forma. E insisto na questão da informação. Campanhas publicitárias, blitz informativas. A gente pode, por exemplo, contar com um excelente apoio da PRF, mas também a gente não pode achar que isso só acontece com caminhoneiros numa estrada longínqua, não. Eu trabalho no Rio de Janeiro, às vezes eu relato histórias que as pessoas falam: ah, mas isso acontece lá no interior do norte, como se o norte fosse menos importante, como se pudesse acontecer lá e na região sudeste não, ou como se fosse comum isso acontecer lá há 20 anos atrás. Não, isso acontece hoje, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece no condomínio onde os senhores moram, na escola onde os filhos dos senhores estudam. A gente já teve casos, por exemplo, de pediatras que, quando foram objeto de busca o consultório médico, na cesta de lixo do médico tinham diversos sedativos que ele usava nas crianças para poder abusar enquanto fazia a consulta. Então a gente também tem que ver que muitas das vezes o profissional, o abusador, ele vai escolher de alguma forma atividades, profissões que permitam que ele esteja próximo de crianças. O abusador, quando a gente olha muito, embora o comportamento dele seja monstruoso, ele é uma pessoa que ele tem facilidades, ele reúne características, habilidades para se aproximar das crianças. E toda criança guarda algum tipo de vulnerabilidade. Se essa vulnerabilidade não é econômica, é afetiva. Que pai, que mãe hoje consegue estar presente junto com seu filho? E essa criança, como eu falei, vai buscar na internet, vai buscar, às vezes, num amigo próximo, aquele carinho, aquela atenção que ele não recebe em casa.
A gente tem casos, por exemplo, de abusadores que montam, quando essa vulnerabilidade é mais econômica, que montam verdadeiras brinquedotecas em casa, para poder de alguma forma aproximar aquelas crianças. Você quer uma bicicleta? Eu te dou uma bicicleta, mas você tem que ir lá em casa andar de bicicleta. Você quer um videogame? Eu te dou um videogame. Esse videogame está lá em casa. E uma outra questão, existe uma organização que muitas vezes lucra com isso. Então aquela visão que muitas das pessoas têm, um abusador sexual de crianças é um pobre coitado, é uma pessoa desajustada que não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Porque muitas das vezes tem todo um planejamento. Ele cria uma rede para conseguir aprisionar aquela criança. E raras vezes ele faz só uma vítima. Ele vai fazendo vítimas em série. E muitas das vezes, além dessas vítimas em série, vêm as ameaças. E a criança, quando se vê refém de tudo aquilo, não tem mais como fugir. Então, os relatos também que a gente tem de profissionais que atuam nas mais diversas áreas, que são excelentes maridos, bons pais, profissionais acima de qualquer suspeita. E isso é um dos motivos que causa, às vezes, os maiores sustos quando a gente vai cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão, que ninguém consegue acreditar que aquela pessoa com aquele comportamento acima de tudo era capaz de cometer aqueles tipos de ato. E muitos deles falam, muitos dos abusadores, que a maior preocupação deles não é ser preso, mas é ter essa identidade deles secreta revelada, porque é como se eles levassem uma dupla personalidade. E muitos chegam num nível de violência, de atrocidade, que o abuso por si só não é suficiente. E eles começam a desafiar o sistema. Se ele é um funcionário público, se ele ele pertence, por exemplo, às Forças Armadas de alguma forma, ele vai acessar aquela pornografia infantil de dentro do trabalho. Ele vai ser contumaz. Então a gente vê que a maldade perpassa a questão do abuso e ele começa a desafiar todo aquele sistema. E muitas das vezes, se a gente falha, se a gente demora num processo de investigação, na questão da condenação, já aconteceu diversas vezes a gente cumprir mandados de busca, arrecadar todo o material de informática daquele investigado, e quando chega, por exemplo, a época da audiência, do processo de chegar a uma condenação, ele já ter comprado novos equipamentos e já está fazendo tudo de novo. A quantidade de pais, de mães que são coniventes, muitos deles que passam dia e noite no computador, colecionando, formando verdadeiros acervos. Porque quando a gente pega esse material de informática, que ele é analisado pela perícia, a gente não encontra alguns arquivos, não. Numa das nossas últimas investigações, que foi feita em cooperação com o FBI, a gente só num dos HDs, a gente aprendeu cerca de 9 HDs, só num dos HDs a gente tinha mais de 7 milhões de arquivos. 7 milhões. Como é que a gente consegue, já para encerrar, de forma humana até analisar todo esse material? Então a gente vê que a gente tem que atacar por um fronte, sim, humano, de combate, mas que eles também já estão muito evoluídos em termos de tecnologia. Então a gente tem que também capacitar não só as forças policiais, com todo esse aparato para que a gente esteja à altura de poder combater esses criminosos que tão mal fazem não só para as crianças, mas para toda a nossa sociedade. Calma que eu ligo. Opa. Tava bem concentrado na sua fala, galera. Acho que para as pessoas lhe conhecerem melhor, acho que para todos nós lhe conhecermos melhor, quanto tempo de Polícia Federal trabalhando nessa área? Eu sou policial há 16 anos, 1 ano na Polícia Civil do Rio de Janeiro, há 15 na Polícia Federal, sendo que 11 anos como escrivã de Polícia Federal e há 5 anos como delegada. Fiz faculdade de Engenharia Eletrônica e depois fiz faculdade de Direito.
Eu perguntei porque a senhora passou uns dados aqui, uns relatos da sua vida profissional estarrecedor, assustador. Como a senhora fala, não sei se é uma pergunta que envolve a internet. Queria saber da senhora, vou fazer para os outros também, todos, principalmente a questão do abuso, né, da Polícia Rodoviária Federal. Saber da senhora, quando a senhora falou que pegou um HD com 7 milhões de imagens, hoje nas redes sociais, hoje pela internet, hoje o que a gente tem do ECA, de toda a proteção, pelo Código Penal, pelo crime de vulnerável, e esse crime está acontecendo muitas vezes pela internet rasa, que eu chamo, a internet que a gente tem acesso, e pela internet que nós não temos acesso. A incidência maior, que a senhora, como investigadora, como delegada, como condutora de todas essas investigações, ocorre mais aonde? Existe o comércio, existe só o prazer, existe a doença. O que é que movimenta hoje esse fluxo de informações? Como é que a gente deve atacar? O que esses grandes sites, esses grandes links, esses grandes... para poder, como parlamentar, entender como atuar, como coibir essa prática, essa proliferação de imagens. 7 milhões em HDs é muita imagem. Por último, ainda na internet, aí uma opinião pessoal minha, dentro do ECA, eu espero que os outros participantes também aqui da mesa contribuam com essa fala, dentro da proteção da infância e da juventude, dentro da proteção da criança, a superexposição de crianças hoje em vídeos, que traz a sensação, muitas vezes, uma simples dança, uma simples música, que eu fico acompanhando, e a senhora como delegada, protetora da lei e do ECA e das crianças, fico vendo os pais que levam crianças para umas certas festas de adulto, com músicas com conteúdos ofensivos, e a criança está ali dançando, e todo mundo aplaudindo, achando bacana. Eu vejo isso no carnaval, lá no meu litoral. Eu vejo isso, e é uma coisa assim, normal. As pessoas filmam, postam. E pasmem, viu? É o vídeo que mais curtem. Não é porque é criancinha, não. Pode assistir os vídeos. Os vídeos, quando é lançado criança fazendo alguma coisa que seria própria de adulto, os vídeos mais acessados. São essas perguntas. Não sei se... Pergunta de João Paulo, de Alagoas, só para complementar. Como utilizar a tecnologia para sanar as impunidades que ocorrem diariamente na internet? Ele quer saber como é que a senhora usa a própria tecnologia para combater a tecnologia que eles utilizam. João Paulo, de Alagoas. Eu acredito que a gente possa também se aproveitar, ter um intercâmbio, por exemplo, com universidades dessa área tecnológica. Digo isso até por ter sido formada em engenharia eletrônica pela UFRJ, então a gente sabe, tem conhecimento de excelentes projetos que podem ser desenvolvidos em termos de tecnologia em universidades públicas e particulares que podem auxiliar sobremaneira o trabalho, por exemplo, de investigação policial, porque a gente precisa sim de ferramentas tecnológicas, porque a cada vez, como eu falei, não é um crime de amador, não é uma pessoa que atua sozinha por trás de um computador. Cada vez que um computador é periciado, a gente descobre novas e novas ferramentas. E de alguma forma, a sensação é que a gente está sempre um pouco atrás do prejuízo, atrás dos criminosos. Então tem sim como a gente criar, por exemplo, filtros para ajudar a proteger as crianças, ou softwares que a gente consiga identificar possíveis abusadores nas redes através, por exemplo, de alguns algoritmos. Não é difícil a gente conseguir elaborar, desenvolver isso, principalmente em parcerias, por exemplo, como eu falei, com universidades, que as pessoas podem desenvolver esse tipo de ferramenta. A gente teve uma feira de tecnologia em São Paulo, a Hackathon, que formaram grupos de hackers, vamos assim dizer, hackers do bem, de jovens
brilhantes que conseguiram rapidamente desenvolver ferramentas e ao entrarem, por exemplo, no computador, em pouco tempo em salas de bate-papo, eles já conseguiram identificar. Então, assim, isso é possível com um baixo custo e acredito com um bom nível de eficiência. Vai resolver o problema? Não vai, mas é mais uma ferramenta para nos auxiliar nesse tipo de atividade. Porque até como eu falei, quando eu citei esse número que foi 2 dos 7 milhões, a gente fica com dificuldades não só de ferramentas de tecnologia, mas a gente não pode nunca descartar o trabalho humano. E como a gente coloca um policial para analisar 7 milhões de arquivos? Outra questão que também não é pensada, a gente tem muito que pensar e proteger, encontrar ferramentas para as vítimas. Mas e o policial que atua nessa área? Sempre quando eu vou dar palestra, as pessoas me perguntam: ah, mas vocês têm todo um acompanhamento, né, para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Não, a gente não tem. Imagina a atividade de um policial que está atuando infiltrado com autorização judicial num grupo de WhatsApp e que, por exemplo, ele perceba que um abuso está para acontecer, que ele veja o tipo de conversa. A gente tem muito acesso também com as quebras de sigilo das conversas que eles travam. Eu tive uma investigação que um pai conversava com um abusador, ele oferecia a filha e ele perguntava se além de estuprar a criança, ele também mataria a criança depois. E a conversa seguia nesse nível. Então eu acredito que a gente tem assim que utilizar a tecnologia toda a nosso favor para poder nos capacitar, nos habilitar, porque se a gente faz um trabalho menor, a gente vai conseguir pegar um número muito menor de criminosos. E com relação à primeira pergunta, a questão, por exemplo, da internet aberta, ou da deep web, da dark web, como a gente fala, na verdade, essa questão do abuso, ela está presente em toda a internet. Ela está presente onde tem criança, ela está presente onde tem gente. Então, muitos deles vão se utilizar da internet aberta. Muitos deles, por exemplo, comercializam. A gente tem histórias de grupos que se formam. Antigamente eram redes de e-mail, hoje em dia eles se unem de outras formas, em que eles produzem vídeos sob encomenda. Ah, o senhor gosta de criança? O senhor gosta de criança de que idade? Ah, pra mim eu prefiro de 3 a 4 anos. E como? Ah, eu prefiro sexo anal, eu prefiro assim, eu prefiro assado. E eles produzem o vídeo e eles vendem o vídeo. A gente tem casos de sites de vendas de produtos normais que a gente acessa para comprar livros, roupas, bolsas, que nesses sites, por vezes, eles conseguem se camuflar de alguma forma e vender combos de arquivos de crianças sendo abusadas. Eu já interroguei preso que ele falava assim: ah, eu tinha um projeto piloto. Aí um projeto piloto, eu estava conversando com o empresário do crime. Um projeto piloto. Falei, como era seu projeto piloto? Eu tinha combos. Se fossem só fotografias era tanto, se comprasse mais vídeos ganhava desconto. E eu falei, como é que se dava o encontro para vocês poderem receber o pagamento e apresentar a mercadoria? Ele falava, não tinha encontro, por isso que ele falou do projeto piloto dele. Ele falou, a pessoa inseria créditos no meu celular, à distância, e aí eu carregava em nuvem por 24 horas os arquivos, fornecia login e senha e ficava à disposição da pessoa. Então a gente também tem que ver todo o sistema de investigação criminal. O nosso sistema anterior talvez funcionasse para determinadas modalidades delitivas. E agora, por exemplo, que os dois criminosos não se encontram, o que está produzindo material, o que está vendendo material, o que está comprando material. Como é que a gente capacita os órgãos policiais para investigar? Como é que a gente identifica isso? Que tipo de responsabilidade os provedores de internet devem ter? Quais compromissos eles devem assumir? Muitas das vezes a gente esbarra em dificuldades jurídicas de determinados provedores, por exemplo, informarem que, muito embora eles prestem serviço no Brasil, eles não têm representante no Brasil. E aí a gente entra naquela disputa de requisitar os dados não são informados. Aí vem o Marco Civil que prevê um período para a guarda desses dados. Passado um dia, passado um minuto daquela previsão,
os dados se perdem. E muitas das vezes você não vai ter uma segunda linha de investigação. Obrigado, doutora. Antes de passar a palavra para Cleiton Bezerro, diretor de enfrentamento à violência e direitos de crianças e adolescentes, Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, chamar aqui a senhora Perla Ribeira, representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para compor a mesa.